Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Todos com saúde? Espero que sim. Todos em paz? Também espero que sim. Tô com saudade de vocês, hein? Vamos para a nossa aula de hoje? Vamos falar sobre o plural dos substantivos, ou seja, a flexão de número do substantivo. Nós falamos em aulas anteriores sobre a importância da concordância. Rimou, né? Importância da concordância. Porque assim, quando a gente fala, né, o menino, a gente está falando no singular, a gente está falando de um menino só. Quando a gente vai falar no plural, a gente, segundo a gramática normativa, não pode falar os meninos, né? A gente vai ter de falar os meninos, colocando todas as palavrinhas que se flexionam em número também no plural. Como a gente já falou antes, né? Há momentos de descontração que a gente se permite falar, né, de uma forma mais livre, sem até tanta concordância. A gente escuta muitas pessoas falarem assim, os meninos, né? Dois pão. Embora a gente precise ter o cuidado de monitorar nossa linguagem nos momentos mais especiais. E até por hábito, né? Que quando a gente se acostuma muito a falar de um jeito só, a gente acaba correndo o risco de falar sempre assim. Então, é proveitoso que a gente mantenha a concordância sempre ao falar e ao escrever. Sem preconceito linguístico com ninguém que cometa um desvio segundo a gramática normativa, né, que esteja usando uma variante sociocultural diferente da nossa, mas a gente pode prezar pela concordância sim, né? Até porque na escola a gente está estudando para concursos lá na frente, a gente está estudando, né, para ter uma formação, né, educacional, e aí a gente precisa demonstrar que a gente estudou, tá certo? Quando nos for exigido isso, a gente tem de saber flexionar, tá bom? Ora, o caso mais simples é colocar um S. Esse S é uma desinência de número, ou seja, um pedacinho que a gente coloca na palavra para fazer essa flexão. Então, eu tenho a palavra carro, eu vou colocar um S e vou colocar essa palavra então no plural, carros. Percebe? Normalmente é assim, na maioria dos casos. Mas aí vocês podem me perguntar assim, mas professora, e quando a palavra já termina com S? O que acontece? Bom, para isso a gente vai precisar lembrar de alguns conceitos. Vocês lembram de oxítona, paroxítona, proparoxítona, monossílabo tônico? Vocês lembram disso? Vamos relembrar? Ó, monossílabo é a palavra que é composta por uma sílaba só. Por isso monossílabo, sílaba, uma sílaba. Então, pé é uma palavra monossílaba, certo? Quando nós falamos em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, a gente já está falando de palavras com mais sílabas. Oxítona, então, vai ser a palavra que tem a última sílaba tônica. A última sílaba da palavra é a mais forte. Por exemplo, café. Café é uma palavra oxítona porque a última sílaba, fé, é a mais forte da palavra. Paroxítona já é a palavra que tem a penúltima sílaba tônica. Por exemplo, lápis. Lápis. É o lá que é o mais forte, não é o pis que é a última. Percebe? O lá é mais forte, então lápis é uma palavra paroxítona. Proparoxítona é a palavra que tem a antepenúltima sílaba mais forte, a sílaba tônica. Então, árvore, por exemplo. Árvore. Percebe? O ar é a sílaba mais forte. Então, é uma palavra proparoxítona. Lembraram disso? Então, vamos agora voltar à perguntinha. Professora, e
quando a palavra já termina em S, o que eu faço, né? Se o S é que dá o plural, como é que a gente resolve? Ora, meus amores, quando a palavra for monossílaba ou oxítona, a gente vai acrescentar ES e não apenas o S. Quando a palavra já tem o S, né? Por exemplo, Deus. Deus é monossílabo e termina com S. Então, acreditar nos deuses. Olha, percebe? Deuses. Eu acrescentei um ES, não só mais um S. Tudo bem? Convés. Convés é uma palavra oxítona, terminada em S. Também eu vou fazer o plural colocando ES. Vai ficar convéses. Agora, quando a palavra termina em S e ela for paroxítona ou proparoxítona, ela não vai ter plural. Olha, ônibus. Ônibus, ônibus é uma palavra proparoxítona. Ela não tem plural. A gente vai demonstrar e flexionar em número através do artigo. O ônibus, os ônibus. Entendeu? Lápis, como a gente já falou, é uma palavra paroxítona, terminada em S, não é? Então, a gente vai fazer o plural também através do artigo. O lápis, os lápis. Mas é muito importante que a gente também entenda que há palavras que a gente só usa no plural. Não existe singular. Por exemplo, pêsames, óculos. Não tem o pêsames e os pêsames. Pêsames sempre no plural, os pêsames. Mesma coisa, óculos. Não é o óculos. A gente diz os óculos. Então, como a gente está vendo, apesar de a regra básica ser bem simples, acrescentar um S para fazer o plural, não é só isso que a gente precisa ver, né? Normalmente, o bom senso e a leitura dão conta das nossas dúvidas, mas existem algumas regrinhas que a gente também pode observar. Vamos ver agora? Bom, a gente vai precisar observar nos substantivos a tonicidade, né? Se é oxítona, se é paroxítona, e também as suas terminações. Por exemplo, quando o substantivo termina em R ou Z no singular, a gente acrescenta ES. Então, nariz termina com Z. Flor termina com R. E aí eu vou acrescentar ES. Vai ficar narizes, flores. Agora, quando o substantivo termina em ão, nossa, que dúvida, hein? Porque, na verdade, nós temos 3 terminações possíveis de plural. A gente pode ter apenas o acréscimo do S, como em cristão, cristãos, só acrescento S. Mas eu também posso mudar o ão, né, por ões. Então, colchão, colchões. Outra forma, mudar o ão para ães. Então, pão, pães. Percebe? Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente escuta as pessoas falando, a gente é capaz de aprender a fazer essa flexão de número de forma tranquila, natural. Porque a gramática, meus amores, ela está dentro da gente, não é verdade? Então, quando a gente lida, né, está em contato com a língua, é muito simples de a gente aprender os detalhes dela. Basta que a gente preste atenção. Então, a partir de hoje, você tem a sabedoria de viver e de prestar atenção em tudo que você vive, de ouvir com atenção o que você escuta, de ver com atenção aquilo que está diante dos seus olhos.
É assim a vida. E é assim que a gente precisa aprender. Não só nos livros, mas por experiência. Tá bom? Vamos para as próximas regrinhas? Olha, quando o substantivo termina em al, el, ol, u, eu fiz essa voz para diferenciar de ao, el, porque pode parecer que eu estou falando au, né? Aqui nessa vozinha. E não estou, estou falando de AL, EL, OL, UL. Então, quando o substantivo termina com essas terminações, olha, professora, termina com essas terminações. Sim, estou sendo redundante. A gente vai trocar o L por IS, por IS. Então, vejam, canal vai ficar canais. Papel, como é que vai ficar no plural? Papéis. Farol, faróis. Azul, azuis. Repararam que esses substantivos são todos oxítonos? Quando ele é monossílabo ou paroxítono, por exemplo, mal, cônsul, daí são exceções. Então, por exemplo, mal, com L, eu vou fazer o plural males. Quando eu tenho cônsul, eu vou fazer o plural cônsules. Combinado? Agora, quando o substantivo termina em il, il, e eles são oxítonos, a gente já explicou o que é uma palavra oxítona, a gente vai trocar o il por is. Então, vejam, fuzil, fuzis. Deu para entender? Agora, quando ele não é oxítono, ele é paroxítono, a gente vai trocar o il por eis. Então, olha, míssil vai ficar mísseis. Réptil vai ficar répteis. Agora, quando a palavra termina em M, de mamãe, a gente vai trocar o M por NS. Então, olha, homem, no plural vai ficar homens. Armazém, armazéns. Quando o substantivo termina com N de navio, a gente acrescenta o S normalmente. Então, a gente fala assim, hífen, hífens. Abdômen, abdômens. Eventualmente, a gente pode, né, até trocar esse N, né, acrescentando, na verdade não é trocar, é acrescentar um ES. Então, ficaria assim, hífen, hífenes, abdômen, abdômenes, mas quase ninguém fala assim. O mais comum é a gente apenas acrescentar o S, tá? Agora, quando o substantivo termina com X, a gente não vai variar. Vai variar apenas no artigo. Então, vejam só. Tórax é um substantivo que termina com X. Eu vou fazer o plural apenas no artigo. Os tórax. Clímax. Os clímax. Deu para entender? Agora, meus amores, nós vamos falar sobre o plural dos substantivos compostos. Nós estávamos falando dos simples, né? Em que a regra geral é só acrescentar um S. E aí nós temos os casos particulares, sobre os quais a gente já falou. Vamos ver agora, então, o plural dos substantivos compostos. Um substantivo composto, ele é formado por substantivo, mas também pode ter outras classes gramaticais. E a gente vai ter de prestar atenção nisso para saber o que se flexiona e o que não se flexiona. Quando o substantivo composto for formado por um verbo e um substantivo, por exemplo, caça-fantasma, beija-flor, só o substantivo varia. Então,
Quando você tem caça-fantasma, no plural, a palavrinha caça não vai para o plural, só a palavra fantasma. Então vai ficar os caça-fantasmas. Percebe? Os beija-flores. Só o substantivo é que vai ser flexionado. O primeiro elemento, sendo verbo, ele não se flexiona. Quando o substantivo composto for composto por dois substantivos, os dois vão para o plural. Então, eu tenho o substantivo composto couve-flor. Mas repara, couve é substantivo, flor também é substantivo. Então, no plural, as duas palavrinhas vão para o plural. Couves, flores. Percebeu? Meia calça, meias, calças. Repara que essa meia aí é um substantivo e calça também. Então, dois termos até de sentidos independentes que se unem para formar uma nova palavra. Então, meia calça, substantivo composto, formado por dois substantivos que vão ambos para o plural. Meias, calças. Agora, quando você tem dois substantivos, mas em que o segundo é como se fosse determinado, né, do outro, aí só o primeiro vai variar. É como se o segundo fosse um tipo, fosse especificar o primeiro. Então, assim, olha, bomba, relógio. Poxa, bomba é substantivo, relógio também, mas o relógio está especificando bomba, assim como palavra-chave. A palavra-chave está ligada, né, diretamente à palavra. Então, você só vai variar o primeiro elemento. Então, vai ficar bombas, relógio, palavras-chave. Deu para entender? Quando o substantivo composto, né, for formado com preposição, em que um substantivo se liga a outro através de uma preposição, apenas o primeiro elemento vai variar. Então, você tem pé de moleque, vai ficar pés de moleque. Água de colônia, águas de colônia. Bom, pessoal, é importante também que vocês observem a variação de sentido das palavras. Há momentos em que a palavra guarda, por exemplo, é verbo e há momentos em que é um substantivo. Na palavra guarda-chuva, guarda é verbo, então só a segunda palavra vai variar. Os guarda-chuvas. No entanto, na palavra guarda noturno, nós temos aí guarda como substantivo, como um agente, né? E noturno, adjetivo. Ora, substantivo e adjetivo, ambos são classes variáveis, então eu vou colocar as duas no plural. Os guardas noturnos. Deu para entender? Nada, meus amores, substitui o bom senso e essa leitura de vida e de textos de vocês. Então estejam sempre atentos, tá bom? Que eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade para variar os substantivos em número quando precisarem. No mais, a gente se encontra na próxima aula falando sobre a variação de grau do substantivo. Um grande beijo, tô morrendo de saudade. Fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo.